tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca das Práticas de Educação Ambiental. E antes da gente começar com o tema da aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o assunto que a gente teve na aula anterior, que é sobre as hortas urbanas. A horta urbana, ela já é realizada há bastante tempo, já está consolidada, né, na região de Curitiba e em outros lugares também. Curitiba tem espaços que ela destinou para essas hortas urbanas. Esses espaços, eles são espaços solidários, ou seja, são locais onde a própria vizinhança, os moradores, podem fazer a sua pequena horta. É dividido, existe uma associação de pessoas que fazem a divisão, a prefeitura entra com ajuda, tem o pessoal da fazenda urbana também, que está aí para auxiliar esses locais, né? E a horta tem funcionado bastante como esse recurso que a gente tem para uma alimentação melhor, né? Entre outros fatores que a horta pode auxiliar. Alimentos provenientes da horta são de uma agricultura orgânica, porque aquela horta urbana, as hortas que estão sendo feitas aí pela cidade, elas não possuem agrotóxicos, elas não existe defensivo agrícola nesses locais. A única coisa que é utilizada ali é os biofertilizantes, né? A própria adubação das composteiras. Ixi, dei spoiler. Então, a gente vai fazer esse trabalho das hortas, ele é bem importante, ele mantém a biodiversidade também do espaço, tá? Então, de repente era um espaço que não estava sendo utilizado, ou então as pessoas estavam colocando lixo nesses locais, e a gente está agora usando para as hortas, que é bem interessante. Quando eu falo de biodiversidade, estou falando dos pequenos animais que vivem ali, né, que vão se alimentar das plantas que estão ali, que vão ajudar. A horta urbana reduz o desperdício, porque a gente consegue jogar menos lixo fora, porque você vai aproveitar tudo aquilo que é orgânico dentro da sua casa para fazer essa reciclagem de nutrientes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? É interessante para revitalizar o espaço e também contribuir para aquele microclima, porque onde existem muitas plantas, onde existe bastante vegetação, a temperatura tende a ser mais baixa, tá bom? Agora vamos para a aula de hoje. Eu já tinha falado antes, o assunto da aula de hoje é compostagem, tá? Compostagem, o que é? A compostagem é um processo biológico de transformação. Tá? Então a gente coloca naquele espaço, naquela caixa, tipos de alimentos, a gente mistura com terra, e esses tipos de alimentos que a gente coloca, que são os restos orgânicos, os resíduos orgânicos, eles vão sofrer uma transformação. Essa transformação é física, porque eles vão ter uma aparência e no final do processo eles vão ter outra aparência, e uma transformação química. Porque a casquinha de ovo que você jogou não vai ser mais a casquinha de ovo, tá? Porque de repente a casca da laranja ou da cenoura, o alimento que você jogou ali, ele vai se transformar em outra coisa. Por isso que a gente fala que é uma transformação química, tá bom? Ali tem uma imagem da minhoquinha. A minhoca é um importante ser vivo que auxilia na compostagem. Nem todas as composteiras possuem minhocas. A que a gente vai fazer hoje, que eu vou mostrar para vocês, não vai minhoca, mas a minhoca é sim um importante ser vivo que ajuda nesse processo da compostagem, certo? Agora eu vou contar para vocês sobre o ciclo da matéria, para entender como que acontece essa compostagem. Olhem para mim aqui, por favor. Então, nós temos as frutas, temos os alimentos, e tudo isso que a gente come vai virar resto de alimento e vai ser jogado fora, tá? O que a gente pode fazer? Quando a gente vai trabalhar com uma horta, por exemplo, a gente não precisa jogar esses restos no lixo. A gente pode reaproveitar na forma de composteiras, montando composteiras através da compostagem. Existe um recipiente que é próprio para fazer a compostagem,
Esse composto vai virar um composto orgânico, então nós vamos reciclar os nutrientes. A gente vai usar novamente os nutrientes que estavam presentes na casca do ovo, na casca da laranja, no resto da maçã, no resto da fruta que você comeu, tá? Aí acontece, a gente pode usar esse composto orgânico para a fertilização do solo e daí novamente o ciclo vai se iniciar fornecendo para a gente os alimentos de maior qualidade, tá certo? É por isso que a gente precisa ter esse ciclo da matéria, tá? Mas para que serve a compostagem? Serve exatamente para isso, reciclar esses restos de comida, esses restos vegetais que nós fazemos em casa. Aqui eu vou explicar para vocês, observem na imagem, o que pode colocar e o que não pode colocar. Então, o que pode colocar na composteira? Os restos das frutas, os legumes e vegetais, a borra do café e o filtro, tá? Porque aquele papel do filtro ele é diferenciado, ele pode ir dentro da composteira, sachê de chá e casca de ovos. O que a gente deve evitar? Frutas cítricas, alimentos cozidos, laticínios e derivados, produtos que vêm do leite, tá? Esses produtos que vêm do leite, eles têm origem animal. Produtos que têm origem animal atraem insetos, atraem ratos, atraem vários tipos de animais que a gente não quer dentro da nossa composteira, tá? Então a gente não deve colocar derivados de animais. Nesse caso, estou citando aqui, leite e derivados a gente tem que evitar, tá? Flores e ervas e por último, guardanapo. O guardanapo, ele poderia ser reciclado, mas nesse caso não dá porque ele é o papel que já está umedecido, então a gente tem que evitar colocar, certo? O que a gente não deve colocar de jeito nenhum? As carnes, eu falei para vocês que as carnes atraem esses insetos e bichos diferenciados e isso vai acabar com a nossa composteira. Óleos e temperos, líquidos, papel higiênico de jeito nenhum. Fezes, então, nem pensar. O óleo de cozinha, quando a sua família usa, o ideal é reaproveitar juntando numa outra embalagem e fazendo doação. Existem ONGs, empresas que fazem reutilização do óleo para fazer sabão, tá? Que é bem interessante. Aí nós temos a minhoquinha. Eu vou apresentar para vocês, essa aqui é a minhoca californiana, tá? Na vermicompostagem e naquele humus de minhoca que a gente compra nas floriculturas, em casa do produtor e coisas assim, essa minhoca, ela é diferenciada, ela não é brasileira, ela é californiana mesmo, sabe? É de outro lugar. As minhocas brasileiras, elas têm uma produtividade menor do que essa específica da Califórnia. Essa minhoca californiana, ela também é menorzinha. Então é mais fácil lidar com ela dentro da compostagem, dentro da composteira. Tá? As minhocas brasileiras, nós temos muitas espécies, mas as minhocas brasileiras elas são mais compridas, elas demoram mais para fazer esse processo de compostagem, elas são diferenciadas. Nós temos várias espécies, mas as utilizadas são as minhocas californianas, certo? Fatores que influenciam. Primeiro, a compostagem começa porque existem micro-organismos, ou seja, organismos bem pequenininhos que a gente não vê, em geral a gente não vê, que são os fungos e as bactérias. Os fungos e as bactérias começam a decompor esse material, fazer o apodrecimento desse material, e esse material vai virando composto aos poucos, certo? O que mais que influencia? A temperatura. Então, quando a gente começa a fazer uma composteira, ela tem uma temperatura mais baixa. À medida que o composto vai se formando, a temperatura vai aumentando. Quanto mais elevada a temperatura, mais rápido é o processo de compostagem, certo? E também existe outro fator que é a umidade. A gente precisa fazer adição de água a cada 2 ou 3 dias dentro da composteira para que o processo se mantenha, porque esse processo precisa de um elemento chamado oxigênio. E o oxigênio tem na água. Tá? Então, na medida que a gente vai adicionando mais água, vai tendo mais oxigênio e o processo que acontece dentro da composteira precisa desse gás, desse oxigênio, tá? Então, por isso que a gente não pode deixar sem, tá bom? Ao final do processo, gente, a compostagem não é 1, 2 dias, nem 15 dias, tá? A composteira que eu vou mostrar para vocês no final da aula,
ela está há 15, 20 dias mais ou menos que eu estou fazendo e o composto não está pronto, tá certo? Em geral pode demorar mais, porque eu não tenho minhocas para acelerar o meu processo. Eu escolhi não ter, tá? Tem pessoas que vão lá e compram humus de minhoca e colocam na sua composteira. A professora decidiu não fazer, vai fazer com um processo mais tradicional, um pouco mais lento. Então o meu composto só vai ficar pronto daqui um mês e meio, e vai acontecer essas transformações ali dentro desses potinhos e no final desse processo forma um líquido. Esse líquido é chamado de chorume, tá? Observem ali na imagem, ó. Eu citei um exemplo aqui de uma empresa que separa o chorume e prepara ele para ele ser um fertilizante natural, tá? Então o chorume é uma substância tóxica, tá certo? Porque ele tá ali, ele é o resto da decomposição. Então não dá para usar ele puro, tá? Não pode mexer nele com as mãos, porque ele é sujinho, ele é tóxico, mas o que a gente pode fazer é reutilizar na própria plantinha. Tá? A gente pode colocar, envasar ele, pode colocar numa garrafa PET qualquer, diluir, então a gente coloca um copinho de chorume para mais 10 de água, para ele poder, para ele ficar mais dissolvido, digamos assim, e não ter toxicidade, né? Para ele não ser tóxico para nossa plantinha, tá bom? Agora, vocês vão ver um vídeo bem legal feito lá na Casa Verde pela educadora ambiental Thaís Ortiz. Aproveitem o vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca das Práticas de Educação Ambiental e hoje a nossa aula ela é especial porque foi gravada num espaço lindo como esse que se chama Casa Verde e nós teremos a participação especial da educadora ambiental Thaís. Oi galerinha, então eu sou a Thaís, educadora ambiental aqui da Casa Verde. Então a Casa Verde é um espaço onde nós temos algumas oficinas gratuitas de dança, o estilo danças urbanas, temos aula de teatro, que é o grupo Teatro da Trilha, e também formação de orquestra, com os instrumentos violino, violoncelo, viola de arco e contrabaixo. E temos também a parte ambiental, que hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais. Então, nós vamos começar conhecendo a Casa da Educação Ambiental, que é um núcleo onde nós temos salas temáticas nessa casa, que fazem parte da nossa visita aqui, do nosso espaço. E dentro dessa casa, nós temos a sala da água, que é uma sala para vídeo, temos também a sala da floresta, com alguns animais taxidermizados, e tem também uma coisa muito especial, que é a minha composteira, que eu quero mostrar para vocês hoje um pouquinho melhor, que eu brinco que são as minhas filhas. Então vamos conhecer um pouquinho a casa e as minhas filhas? Muito bem, galerinha. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas filhas. Mas antes de eu mostrar as minhas filhas, eu quero contar para vocês o que são essas caixas. Então essas caixas nós chamamos de composteira doméstica e também dá para chamar de minhocário. E por que será que tem esse nome de minhocário? Muito bem, porque nós temos minhocas aqui dentro. Então, as minhas filhas são minhoquinhas, tá? Vou explicar para vocês por que eu tenho minhocas dentro de uma caixa. Então aqui dentro, nós temos algumas minhocas que nós chamamos de minhocas californianas. Então não são minhocas brasileiras, mas nós acabamos usando essa minhoca porque ela é menor, ela é bem comilona, ela é uma minhoca bem resistente e por ser menor, cabem muitas minhocas aqui dentro. E elas também conseguem se acostumar nesse espaço menor, com pouca quantidade de terra. E essas minhoquinhas vão fazer o que então dentro dessa caixa? Aqui nós vamos colocar restos de alimentos saudáveis, que são cascas de frutas, de legumes, de verdura, dá para pôr também a borra do café, dá para colocar saquinho de chá, casca de ovo, então esses alimentos que têm muita vitamina. E aqui dentro então as minhocas e mais dois seres vivos, que são fungos e bactérias, que nós não enxergamos, né, com os nossos olhos, mas eles também estão aqui, vão ser os principais seres vivos que vão decompor esses alimentos. Ou seja, o que significa decompor? Eles vão comer, vão se alimentar, tá? E eles fazendo então essa decomposição, se alimentando, ao final o que vai sobrar aqui? Uma terra boa, que nós chamamos de adubo. É uma terra que tem muita vitamina, acho que vocês já ouviram falar essa palavra, né? E essa vitamina vem de onde, será?
dos alimentos que nós colocamos aqui. Então, a composteira nós temos que ter alguns cuidados bem importantes que eu vou mostrar para vocês um pouquinho e vou dar algumas dicas, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns cuidados. Então, primeira coisa, o alimento que nós vamos colocar, ele tem que estar preferencialmente em pedaços menores, pedaços pequenos, tá? Porque isso vai facilitar, né, esses seres vivos, lembram quem são? Fungos, bactérias e minhocas. Então, vai facilitar com que eles se alimentem, né? Para que eles façam a decomposição. Então, você vai pegar as cascas das frutas, legumes e verduras, de preferência, alimentos crus, porque não pode ter sal, não pode ter gordura, tá? Então, você vai colocar na tua composteira de que forma? Você vai abrir um espacinho aqui, vai fazer um buraco, tá? E vai colocar esse alimento aqui nesse espaço. Então, nós vamos colocar aqui. Aqui no caso, ó, tem alface, aquelas folhinhas que estão mais estragadinhas, restos de cenoura, tá? Pode ser o alimento cozido também, mas que não tenha gordura, não tenha tempero. Então, você vai colocar aqui. Eu guardei, ó, você pode ir guardando durante a semana em potes de sorvete na sua geladeira, tá? E aí colocar 1, 2 vezes por semana na tua composteira. Depois que você coloca o alimento, é muito importante você cobrir. Então esse é um dos segredos, você não pode deixar esse alimento descoberto. E tem 2 formas de você fazer isso. Você pode colocar serragem, então você precisa colocar um material seco aqui. Se você não tiver acesso à serragem, não tiver como comprar, você pode colocar também um pouco de folhas secas, tá? Do seu jardim, ou poda de grama você deixa secar e você vai cobrir com esse material seco, tá? Então essa é uma opção. É importante que você sempre coloque um pouco de folhas secas, de material seco, para equilibrar a umidade da tua composteira. Então o que significa isso, né? Esses alimentos que nós colocamos aqui, ó, todos os alimentos eles contêm água na composição. Alguns têm mais, né, como a melancia, que a gente percebe fácil, outros têm menos. Então, para não deixar essa composteira muito úmida, com muita água, e isso vai prejudicar as minhocas, você precisa equilibrar isso daqui. Então, você vai colocar esse materialzinho seco. Você vai cobrir. Se no dia você não tiver também esse material seco, essa folha, você tem uma outra alternativa. Cobre com a própria terra da sua composteira, tá? O que é o importante? Não deixar o alimento descoberto, o alimento para fora, tá? Então, a gente vai cobrir todo esse alimento que nós colocamos aqui. Isso é muito importante, porque senão esse alimento descoberto vai atrair moscas, essas mosquinhas vão começar a morar dentro da sua composteira, vão colocar ovinhos, desses ovinhos vão nascer larvinhas, né, dessas mosquinhas, e aí elas morando aqui dentro vai desequilibrar toda a tua composteira. Essa larvinha vai começar a competir ali com as suas minhoquinhas, podem prejudicar as suas minhoquinhas. Na composteira a gente não pode colocar nada que tenha proteína na sua composição, tá? Então a larvinha ali da mosquinha, ela é formada por proteína. E se você colocar resto de carne, alimentos que são feitos com leite, como por exemplo queijo e iogurte, tudo isso vai prejudicar. Você vai ter uma decomposição que não vai ser legal, que vai dar mau cheiro na sua composteira, tá? Então a gente não quer que a nossa composteira tenha cheiro ruim. Aqui a minha, se vocês pudessem chegar pertinho, ó, e sentir o cheiro, vocês vão sentir o cheiro de terra molhada, tá? Ó, aqui tem uma filha. Aqui tem uma minhoquinha, minhoca californiana. Essa aqui é a Valentina. Brincadeirinha, né? Eu brinco que as minhas filhas, elas têm nome, mas olha só, aqui temos a nossa minhoquinha, tá? E o que é o mais legal das minhocas na composteira, né? Então, na composteira doméstica, porque a minhoca vai se alimentar e depois ela vai fazer algo que a maioria dos seres vivos fazem depois de um tempo, que é o seu cocôzinho, né? Então esse cocôzinho da minhoca, que também podemos chamar de humus, ele vai ter muita vitamina, tá? E essa vitamina vem dos alimentos que ela comeu, que nós colocamos aqui. Então quando ela faz esse cocôzinho cheio de vitamina, ele fica todo misturado na terra. E assim nós temos um adubo de melhor qualidade, um adubo cheio de vitaminas. Então essa é a grande importância, né, das nossas minhoquinhas, tá? E na natureza elas vão fazer esse mesmo trabalho, né?
vão se alimentar e vão fazer o seu cocôzinho, as suas fezes ali com vitamina, tá? Então esse é um segredinho, né, sobre os cuidados da nossa composteira. Galerinha, vocês repararam que aqui na nossa composteira tem uma torneirinha aqui embaixo? Vocês tinham prestado atenção nisso? Muito bem, então eu vou explicar para vocês por que tem essa torneira, tá? Então lembram que eu comentei que os alimentos eles contêm água na sua composição, né? Então, enquanto esses organismos, né, lembram lá dos fungos, bactérias e minhocas vão se alimentando, essa água dos alimentos, ela vai escorrer para essa caixa de baixo, porque essa caixa aqui de cima, ó, ela tem um segredinho, ela tem vários furinhos, pequenos furos para que esse líquido, essa água dos alimentos caia, né, passe para essa caixa de baixo, tá? E esse líquido, então, que é resultado, né, que vem do processo de decomposição que está acontecendo aqui, nós chamamos ele de chorume. Talvez vocês já tenham escutado falar esse nome, né? Então, o chorume, na verdade, se vocês pegarem o lixo da cozinha da casa de vocês, pegarem aquela sacolinha do lixo orgânico, vocês vão reparar que tem um líquido escuro ali. Aquilo é o chorume, tá? Porque ali no teu lixo da cozinha, nós já temos fungos e bactérias, não temos as minhocas, mas temos fungos e bactérias já se alimentando, fazendo a decomposição. Então ali já está sendo formado o chorume. Então qual que é a diferença do chorume do lixo da tua cozinha para esse chorume aqui? Vamos lá então, vamos pensar. Na composteira nós colocamos só coisas boas, né? Alimentos com vitamina. Então aqui nós temos um chorume bom que nós falamos, tá? Aqui nós não colocamos carne, lembra? Nem nada que tenha proteína. No lixo da cozinha está tudo misturado, né? Temos restos de carne, restos do nosso prato. Então, esse chorume aqui é bom. E o que é esse chorume? Ele é uma vitamina líquida para as plantas, tá? Então a composteira, eu acho ela maravilhosa, porque com a composteira nós diminuímos a quantidade de resíduos orgânicos que mandamos para os aterros sanitários, né? Então nós vamos reciclar os nossos resíduos orgânicos em casa e transformá-los em adubo, que é essa terra boa, e também em chorume, que é essa vitamina líquida, tá? E aí só tem um detalhe, esse chorume, esse líquido escuro, vai ter uma coloração marrom escura, nós não podemos aplicar esse chorume do bem, esse chorume bom, direto nas nossas plantas ou na nossa horta, no nosso jardim, porque ele é muito concentrado de vitaminas. Então o segredo é, você vai fazer uma mistura. Você vai colocar ali 9 copos de água para 1 de chorume. Vai misturar bem, coloca num borrifador e você pode aplicar, né, borrifar lá na sua horta, no seu jardim, nas suas árvores. Então, olhem só que coisa maravilhosa, né? Nós contribuímos para a natureza dessa forma, reciclando o resíduo em casa e ainda cuidamos das nossas plantas, tá? Então, para isso que serve essa torneirinha, para a gente tirar o nosso chorume do bem. Então, vocês gostaram do vídeo? A Thaís, ela é uma excelente educadora ambiental e o espaço lá da Casa Verde, ele é um espaço especial, atende escolas, tá? E atende também as famílias. Tem também trilha e vocês viram lá o tamanho da composteira dela? Vocês viram a Valentina, a minhoquinha de estimação dela? Então, ali vocês viram que a composteira dela é bem maior, né? A que nós vamos tentar fazer aí em casa, ela é de menor tamanho, tá certo? Então agora vocês prestem atenção que a gente vai aprender como fazer uma composteira. Então, vocês vão precisar de os potinhos que estão aqui. Se você não tiver potinhos quadradinhos, pode ser da forma que tiver, eu também tenho os redondinhos, de preferência com tampa, que uma tampa encaixe na outra. Tesoura, terra, serragem ou qualquer material seco. Ó, aqui nós temos a serragem, mas eu usei serragem porque foi fácil para eu encontrar. Mas se tiver folhas secas, qualquer outro material que seja seco também dá, tá? A água e as ferramentas. A professora não tinha ferramentas, ela está usando uma adaptação. Vocês podem usar até colher em casa, se vocês tiverem. E os resíduos orgânicos, tá? Os resíduos orgânicos, como já foi falado, vocês pegam os restos das frutas, das verduras, e aí vocês colocam casca de ovo, também dá, tá certo? Então, como que a gente começa esse processo? O modo de fazer. Primeira coisa, você vai pedir ajuda para um adulto para furar o fundo de um dos potinhos. Um não, dois. 2 potinhos tem que ficar assim, tá?
Eu fiz furos imensos, porque o composto ele vai passar por aqui. Pode fazer furo menor, tá bom? Depois que você furar, você vai pegar a tampa e você vai recortar essa tampa. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês como que ficou a minha. Por que a gente recorta? Para uma encaixar na outra melhor e poder passar os resíduos. Viram aqui a tampa como está? Cortadinha? Peçam para um adulto ajudar, tá? Vocês vão encaixar essas caixinhas uma na outra, vão numerar 1, 2 e 3, tá certo? E daí vocês vão ver, colocar o composto ali, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei. Tá? Eu fiz uma outra aqui para vocês verem, mas ela já está coberta com serragem, então a visualização não está tão boa. Eu vou mostrar essa aqui, tá? Essa minha aqui que tá aqui uns 20 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. Aconteceu algumas coisas diferentes nela aqui, tá? Ela tá bem cheia agora, eu vou ter que fazer a troca, eu vou ter que mexer nela e tenho que acrescentar água, tá? Porque ela tá muito seca. Tá certo? E não tem minhocas aqui. Como que a gente coloca? A gente coloca a terra, os restos, os resíduos, e depois a gente cobre com a serragem, tá? A serragem serve para manter a temperatura e também para evitar que outros bichinhos venham, tá certo? Então vamos ao que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos que compostagem é um processo biológico que transforma os restos orgânicos, os resíduos orgânicos que a gente pode produzir na nossa casa, na nossa escola ou em diversos ambientes que a gente possa estar. E esses resíduos devolvem, a reciclagem desses resíduos devolvem para nós os nutrientes. Nós aprendemos também que podem ser usadas minhocas para adiantar o processo, para deixar o processo de compostagem mais rápido. As minhocas que vêm no humus de minhoca são minhocas californianas, não é a mesma espécie de minhoca que tem no Brasil, tá certo? Então a gente não pode pegar o humus de minhoca e jogar em qualquer lugar, tá? É só para essa atividade, só para fazer a compostagem, tá certo? Nós aprendemos também que a compostagem é importante porque ela evita que ela diminui, não evita, né? Mas ela diminui que a quantidade de resíduos orgânicos vá parar nos aterros sanitários. E isso vai diminuir o volume de resíduo colocado no aterro sanitário, tá certo? Isso é um ponto positivo, isso gera até, inclusive, economia, tá certo? Porque menos espaço vai ser ocupado com esse tipo de resíduo, já que a gente vai estar fazendo reaproveitamento, reciclando esses materiais, tá certo? Nós aprendemos também que existem fatores que interferem, como a umidade, então tem que colocar água, os organismos, que são os fungos e as bactérias, a temperatura, então quanto mais elevada a temperatura, mais rápido está acontecendo o processo. E um elemento diferente que eu não tinha falado antes, que é a aeração, quer dizer, o ar dentro tem que ter, como é um processo que precisa de oxigênio, tem que ter ar dentro desse espaço. Outra coisa que nós falamos, acompanha aqui no quadrinho, o que a gente pode colocar: frutas, legumes, vegetais, a borra de café, sachê de chá, casca de ovos. O que a gente não pode colocar de jeito nenhum é derivados de animais, tá certo? Carnes, leite, derivados dessa ordem, né? São derivados que atraem pequenos animais e esses animais vão interferir no nosso composto, vão trazer mau cheiro, tá? E não é isso que a gente quer, tá? Para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos falar do nosso objetivo do desenvolvimento sustentável. O nosso objetivo desta aula, que a gente trabalhou durante essa aula, é a fome zero e também incentivar a agricultura sustentável, tá certo? A gente quer, por meio desses objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem uma meta até 2030 de garantir o acesso de todas as pessoas à alimentação, tá? E as pessoas em situação vulnerável, que elas possam ter alimento, tá certo? Eu fico por aqui, fiquem bem e até a próxima aula.